está só, o silêncio é mais profundo, as noites são mais longas, o frio mais intenso, e até a própria sombra parece estar mais junta, como se soubesse quando se está só. Quando se está só, um grito é desespero, sussurro é loucura, o estalo mete medo, e a mão forte aparece e está sempre nos sonhos, eternos pesadelos, quando se está só. Quando se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele pra não mais estar só. Se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele pra não mais estar só. Só. Essa música do Sérgio Pimenta faz parte de um trabalho extraordinário organizado pelo Nelson Bomilcar. E o Sérgio Pimenta é um dos nossos poetas mais extraordinários. E ele, quando escreveu essa música, compôs essa música e fez essa música, ele estava já num estado avançado de câncer. E ele, obviamente, como qualquer pessoa, como qualquer ser humano, ele gostaria muito de sentir alívio. E de ter alívio. E não teve alívio. Muitas vezes, como muita gente, claro, pede a Deus que Deus cure e livre, tire a enfermidade. E o Sérgio Pimenta, cara de Deus, cabra bom de Deus, terminou nos meses seguintes não resistindo e falecendo. Ou seja, foi... que aí é uma maneira também de encarar a questão da morte em alguns momentos. Tem hora que é tanto sofrimento, tanta dor, tanto sofrimento, que o fim da vida é um presente de Deus, é um alívio maravilhoso da parte de Deus. Claro que é muito duro falar assim, mas como a gente caminha com pessoas em momentos mais difíceis de agonia, e esse assunto não precisa ser de Deus, nem ter teologia. Hoje isso está sendo discutido no mundo todo, e muitos juristas e pessoas estão discutindo, humanistas de todos os lados, humanistas, pensem nisso, olha só, pasmem, e discutindo, os intelectuais humanistas discutindo exatamente a questão da eutanásia, como uma questão de quê? De bondade, de misericórdia, de ação humana, de atitude de humanidade para uma pessoa que está numa situação de profunda... alguns médicos já sabem até dessas discussões aproximadas de eutanásia, que, por exemplo, o Estado de São Paulo tem em alguns casos extremos, os outros estados ainda não,
mas que estão relacionados a essa coisa de trazer um alívio diante de tanto sofrimento, de tanto desgaste, de tanto horror que a pessoa passa em um determinado momento. Então, o Sérgio Pimenta, quando está falando sobre isso, e ele fez essa música e passa essa música de uma maneira tão extraordinária, mostra que no meio da sua dor, no meio da sua noite escura da alma, ele não encontrou o alívio, mas ele encontrou Deus. De um jeito tão extraordinário que ele vai nos inspirar para o resto da nossa vida. E todos aqueles que no futuro ouvirem essa música serão tremendamente inspirados e inspiradas. E levados a, muito mais do que buscar alívio, buscar a Deus. É extraordinário. E que bom que o Elias fez escolheu essas músicas. E que bom que, escolhendo essas músicas, o Elias também trouxe para a gente Sérgio Pimenta. Porque é a melhor maneira de poder introduzir o papo que nós temos hoje aqui. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Nós estamos estudando a história de Ruth e de Noemi, e o capítulo é o capítulo 3 do livro de Ruth. O livro de Ruth é um dos livros mais extraordinários da Bíblia. É considerado, na literatura do mundo antigo, de sua época, um dos mais belos contos com estrutura de literatura do seu tempo. É uma história linda, extraordinária, é um clássico da literatura de sua época, considerado, entre outros livros da Bíblia, sem dúvida nenhuma, uma das maiores expressões de literatura do mundo antigo, é o livro de Ruth. A prosa, o conto que aparece nesse livro é tão lindo, tão emocionante, tão bonito, que você lendo, só por ler um livro de literatura, você já se emociona e acha extraordinário. Se você for ver esse livro e estudar com cuidado, aí entrando mais com os professores, teólogos e aqueles que vão se aprofundar para explicar os pontos, você também vai se apaixonar com esse livro e se ficar vendo coisas extraordinárias. Mas esse livro também apresenta vários símbolos e várias metáforas que podem ser aplicadas para mim e para a sua vida. E é por isso que o Larry Crabb, no seu livro Sonhos Despedaçados, que já está esgotado, ele apresenta um livro inteirinho, só trazendo exatamente, utilizando essa metáfora extraordinária do livro de Ruth, a história de Noemi, a história de Ruth, trazendo para a gente lições extraordinárias para todos que passaram por sonhos despedaçados e que, de alguma maneira, tiveram alguns sonhos despedaçados ou que entraram na sua noite escura da alma. Então, uma coisa que a gente precisa entender, e é uma coisa que com o tempo você vai entender isso, vai demorar, sonhos humanos se despedaçam. Eu gostaria muito de poder dizer uma outra coisa para você nesse sentido, mas se você é humano e se você tem sonhos humanos, a possibilidade dele se despedaçar é de 1.000.000%. Então, primeiro vamos caindo na real, vamos olhando para isso como uma verdade, um fato. Sonhos humanos se despedaçam. Se despedaçam. E esses sonhos acontecem muitas vezes de maneira devastadora. Às vezes, um amor que a gente pensou que viria, mas nunca veio. Um amor que já tinha vindo, mas que agora sumiu. E um divórcio devastador acabou com tudo isso. Uma enfermidade que, de repente, nos acomete e aí a gente perde completamente todas as possibilidades e perspectivas. O duro, às vezes, é uma enfermidade que acomete alguém que a gente ama, e está perto, e a gente ama demais, e isso deixa a gente profundamente derrubado. Ou aquelas tragédias horrorosas de perder, às vezes de morte violenta, ou com qualquer outra coisa, principalmente violenta, alguém muito amado, muito querido, muito precioso. Às vezes até está mais antigo, está mais velhinho, já está realmente numa fase mais de se despedir mesmo. Como a gente sofre quando a gente perde nossos avós, quando a gente sofre, principalmente quando a gente perde nossas mães. Que coisa terrível, devastadora, quando um pai, uma mãe tem que enterrar um filho. Mas isso faz parte, infelizmente, faz parte da vida, essa é a realidade. Nós estamos esbarrando diante de tudo isso o tempo todo. Quantas pessoas você conhece, eu conheço, que são pessoas que estão passando e não superaram, passando a vida toda sem conseguir superar as tragédias e as devastações que surgem na vida de um ser humano e dos seres humanos. E os seres humanos, eles têm sonhos, e os sonhos humanos, os sonhos dos seres humanos, eles se despedaçam. E ter clareza disso nos tira de uma infantilidade diante da vida, uma postura infantil diante da realidade da vida como ela é. Isso ajuda muito
Por isso que pessoas que são muito, que romantizam demais a vida, a turminha que vai ali no Facebook ser feliz e volta já, pessoas que vivem diante dessa coisa assim, meio de busquinha da felicidadezinha, essa geraçãozinha, eu vou ser feliz ali, e eu vou fazer um selfie de felicidade. Essa turma que vive assim, vai sofrer bastante, ou seja, a turminha que vai buscar o primeiro milhão aos 24 anos, vai sofrer bastante. Essa turminha que casa para ser feliz, vai sofrer bastante. Essa turminha que quer ter filho para ser feliz, vai sofrer bastante. Essa turminha que vai querer ser vô e avó para ser feliz, vai sofrer bastante. Por quê? Porque essas coisas, elas não estão relacionadas. Primeiro que essa coisa de querer ser feliz, de buscar ser feliz, é um negócio que a gente precisa questionar. Esse conceito de felicidade moderno, e eu não vou nem tocar no pós-moderno, é um conceito muito frágil, muito bobinho, muito emburrecedor, imbecilizante, eu diria. Por isso que eu não gosto do Pondé, na maioria das coisas que Pondé fala e escreve. Mas quando Pondé fala de felicidade, eu adoro, porque ele vai mesmo e bate firme quando ele fala dessa bobageira que é a gente se iludir nessa busca de querer ser feliz. Pastor, isso é louco, eu vou embora. Não vá, segure a onda aí até o final, para que a gente possa tentar argumentar um pouco mais sobre esse assunto. Bobagezinha isso aí, viu, querido? Bobagezinha, querida. Esse negócio de querer ser feliz. Sonhos humanos, eles se despedaçam. E o livro de Ruth começa com um sonho de uma família, de ser feliz, de ter uma família, de fazer com que essa família, ela crescesse, que tivesse netos. É um sonho. E esse sonho estava se realizando, esse sonho estava bacana, estava ótimo. E aí eu quero ler o texto que será o tema importante. Por quê? Porque depois que você chega no capítulo 3, agora a cena é uma cena muito interessante que eu quero que você guarde aí. Já estamos agora quase na metade da história para frente. Se você quiser depois acompanhar, pegue os outros áudios para você chegar até aqui. Mas você não vai perder hoje o que a gente quer falar hoje aqui. Veja o versículo 4. Está tendo aí uma dica da Noemi para Ruth. Por quê? Quem é o Boaz? O Boaz, ele é um parente resgatador, que depois eu vou explicar. Nós vamos falar sobre isso no final aqui, para a gente poder entender o que é. O Boaz é um camarada que no final do romance, isso aqui é um spoiler, que eu estou o Boaz, ele vai terminar casando, o final feliz é com casamento, tá? E com filho, com amor, mó love, do Boaz e da Ruth. Então já fica assim, alegrinha, porque o final é feliz, tá? E é mais feliz porque o sonho, esse novo sonho de Noemi e de Ruth extrapolam a elas. Não é um sonho em si mesmado, não é um sonho umbigólatra, não é um sonho só para si, é um sonho que transborda, é um sonho que vai além, é um sonho que passa dos lugares, é um sonho que sai do quarto, que vai para casa, que vai para o quintal, que vai para o vizinho, que atinge a cidade, que atinge o país, que atinge o povo, que atinge as nações, que atinge todas as gerações. O sonho desses caras não foi brincadeira, foi um sonho do jeito que sonho bom tem que ser, ou seja, não é sonho só para si, é sonho para todo mundo. O seu sonho transborda para todos, esse sonho é bom. Esses sonhos são sonhos especiais. Percebe? Não são sonhos individualistas, ensimesmados e tolinhos. Aí o que acontece? Quando você olha o capítulo 1 e 2, você percebe como é que vai se desenrolando a história, mas chega agora no 3, olhe lá no capítulo 3, no versículo 8, ela ouviu tudo que a sogra falou para ela, fez tudo direitinho. Agora imagina essa cena, no meio da noite, ele, Boaz, acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto de seus pés. Ele perguntou: quem é você? Eu sou Ruth, a sua empregada, respondeu ela. O Senhor é nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger. Boaz respondeu: que o Senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. Aí ela volta para casa, por quê? Porque ele, imagina, o Boaz é um solteirão. Mas é um solteirão que está legal ainda.
ele já está um pouco velhinho, não consegue enxergar direito, está começando a usar óculos, inclusive bifocal. Ele está, entendeu? Ele está ali, e daqui a pouco ele olha Ruth ali, cheirosinha. Deitada no pezinho dele lá. Meu, esse Boaz é muito gente boa. Tem cara que não consegue ter essa mesma postura bonita de amor e de grandeza, né? Porque o cara acha que virilidade é sair partindo para cima. Cuidado, viu, moça? Se você tem aí algumas coisas... por exemplo, no caso do Boaz, o vai rolar é diferente. Fica a dica, tá? Hashtag fica a dica. É diferente. Porque tem grandeza, porque tem uma beleza, porque tem uma maneira bonita, digna de poder entender as coisas, né? Imagina, Ruth ali, facinha. Deus do céu, misericórdia. E aí, olha só, versículo 18. E aí, a gente tem que olhar, porque parece que a Ruth, depois de ter ficado ali, tão assim, tipo... estou aqui, você, enfim, você é meu parente remidor, vamos fazer, porque vamos casar, eu já percebi que tu já estava me dando umas olhadas. E ele estava, porque desde quando ele ficou olhando ela pegando lá, fazendo a colheita com as espigas, ele já tinha dado aquele olhar falando assim, senhora, que Ruth, certo, já tinha. E outra coisa, homem da bandeira, mulher pega rápido. Entendeu? O homem é bobo. Por mais que ele ache que disfarça, não disfarça. Ruth já tinha sacado qual era que ele estava de olho. Ele estava de olho. Mas ele se segura. E aí ela volta lá para a sogra e diz assim, pô, ele não quis nada comigo. Talvez até pensando, né? A gente pode até imaginar. Ela deve ter voltado falando o seguinte, pô, o que tem de errado? Esse cara, ele não quis nada, né? Embora ele tinha dado a dica. Que havia alguma coisa ainda para poder ser ajustada e acertada. Vale a pena ler esse livro com atenção, e eu vou explicar isso daqui a pouco, um pouquinho mais, sobre esse negócio do parente remidor, tá bom? Agora, olha só, quando Noemi, no versículo 18, que ela diz, então Noemi disse, agora minha filha, tenha paciência, e espere para ver o que vai acontecer. Essa frase é uma das mais lindas, pois Boaz não vai descansar, enquanto não resolver esse assunto ainda hoje. Coisa linda, Boaz não vai descansar enquanto ele não trouxer você para perto. O Boaz não vai descansar enquanto ele não abraçar você e amar você. O Boaz, ele está que não se aguenta para amar você, para cuidar de você, para ter carinho com você. Isso é uma metáfora extraordinária que nós vamos aprender aqui na nossa fala. Boaz representa Deus, Ruth representa a gente. Por mais que seja uma noite escura da alma, por mais que o sonho despedaçado esteja fazendo você sofrer, há um Deus que não se aguenta para amar você. Há um Deus que não se aguenta, que se retém, que se retrai, que se segura, porque Ele está esperando a hora certa para que isso aconteça. Antecipar vai estragar. Antecipar vai estragar. Então, vamos adiante na nossa conversinha de hoje, que não vai ser mole, não. Noemi teve seu sonho despedaçado, e esse sonho despedaçado, terrível, a família foi devastada. E aí, o que termina acontecendo? No capítulo 1, a história conta isso, de que não só o marido dela morre, mas depois os 2 filhos dela morrem, e ela fica com as duas esposas dos seus filhos ali. E ela fala, vou voltar, porque eu não vou mais ficar aqui, esse lugar aqui foi um lugar de maldição, esse lugar aqui só me fez mal, perdi minha família toda, meus filhos. Aí as duas vão querer caminhar com ela, Ruth, e a outra vai querer caminhando com a sogra para poder andar com ela. Aí chega uma hora que ela fala assim, não, para meninas, por favor, andar comigo significa zica. Andar comigo é zicado, eu sou uma pessoa zicada, eu sou uma pessoa que a mão do Eterno se voltou contra mim. Então é o seguinte, é melhor vocês ficarem na de vocês, segue a missa de vocês, e me deixa porque eu sou uma pessoa amaldiçoada, eu estou ferrada. E outra coisa, quem andar comigo vai se machucar. Já aconteceu situações, você conhece gente que às vezes se isolou todinha, justamente por pensar assim? Você mesmo às vezes se isolou em momentos difíceis da sua vida, porque você achava que não adianta, qualquer pessoa que ficar perto de mim, eu já sofri tanto, já aconteceu tanta coisa ruim comigo, que se a pessoa ficar andando comigo, vai ser ruim para ela. A mesma coisa a Noemi, só que aí tem uma frase linda, maravilhosa,
que também é cantada como música em muitos casamentos, que é a resposta que a Ruth dá para Noemi. Quando ela diz assim, vamos embora, a outra chorou e vazou. Agora a Ruth virou para Noemi e falou o seguinte, olha, onde quer que tu fores, irei também. Onde quer que pousares, ali pousarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Não vou largar você. Puta, é lindo demais isso. É lindo demais isso. E as duas voltam. Só que as duas, quando voltam, quando elas retornam para o povo, para Jerusalém, e quando volta para Jerusalém, o que está acontecendo? Volta para a terra, o pessoal está contente. Aquela fase econômica já tinha passado, agora a terra já está dando fruto, e o pessoal está alegre, já é época de colheita. Há muita festa, muita alegria, todo mundo feliz. Só que é um contraste. Quando Noemi chega, ela vê o povo feliz, ela vê as coisas felizes, todo mundo contente. Só que ela está infeliz, ela está amarga. Tanto é que ela fala assim, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Me chamem de Mara, amarga. E aí ela fala aquilo que ela pensava, porque Deus fez um monte de coisa comigo. Ou seja, Deus podia ter me livrado de um monte de coisa, não me livrou. E tudo que aconteceu comigo foi porque ou Deus fez ou Deus não fez. Alguma coisa que podia evitar tudo que aconteceu. Ela realmente passou um bom tempo acreditando nisso, mas, ao mesmo tempo que acreditou nisso, ela não fugiu. Engraçado, ela não fez de conta que estava alegre. Está todo mundo alegre, eu vou ficar alegre. Isso é bonito nessa mulher. Ela foi firme, ela falou assim, não importa se vocês estão alegres, eu não tenho... Vocês estão felizes, estão em festa, eu estou em luto. Eu vou encarar meu luto, eu vou respeitar meu luto. Meu nome é Mara. Entendeu? Essa é a história. Aí depois disso, a Ruth, querendo se mexer e trabalhar, ela vai, já é época de colheita, ela vai começar a querer o quê? Trabalhar no campo, trabalhar nas fazendas para poder colher, ok? E na lei do povo de Israel, os estrangeiros, no caso de Ruth, a moabita, estrangeira, ela tinha já a lei a seu favor. Por quê? Porque na lei já era previsto, na lei, hein? Já era previsto a parte da economia que iria para o estrangeiro, para o refugiado. Entendeu? Alguma associação? Era de lei da parte de Deus, na lei, na Torá, que todo cara que fosse fazer a economia na hora da colheita tinha que deixar uma parte, e boa, para aquele que era estrangeiro, aquele que era de outros países, para poder ter condição de colher também. Mesmo que não tivesse plantado. Puxa, que sensacional isso, né? Pois é, a sua Bíblia ajuda bastante você, quando você quer ir contra alguns decretos que, por conta de alguma xenofobia sua, você não quer, de alguma forma, fazer com que as pessoas recebam alguma coisa. Fecha parênteses. Então, quando você percebe essa coisa bacana, só que aí, ela vai e, ocasionalmente, coincidentemente, aquelas coisas de coincidências que não existem. Para algumas pessoas o nome disso é Deus-incidência. Jesuscidência. Um monte de fazenda, um monte de lugar. Para a Ruth entrar, ela entrou onde? Onde? Na fazenda de quem? De quem? Boaz. Boaz de Boas olhou Ruth. Chamou os caras e falou o seguinte, normalmente a gente deixa as espigas, mas por favor, espiga melhor para essa moça. Joga aí as coisas aí para ela pegar legal, para facilitar a vida dela. E ela começou a ficar feliz, voltou para casa, não sei o quê, e aí conta a história de quem é, pois é por isso que a sogra, Noemi, que estava lá, Mara, agora já começa a ficar mais doce. Senhor, tem alguma coisa acontecendo aí. Eu não estou vendo Deus nesses últimos anos que eu estou sofrendo, eu não estou vendo Deus em nada do que já aconteceu comigo, mas alguma coisa está acontecendo aí. E aí é onde ela começa, e aí acontece essa situação onde nós chegamos no capítulo 3. Mas você sabe de uma coisa que com a Noemi a gente aprende assim. A Noemi, que agora virou Mara, ela decide enfrentar a dor. Ela decide entrar na sua noite escura da alma. Ela decide enfrentar a sua dor, enfrentar o seu luto. Por isso ela diz, sou Mara. Isso é fantástico.
Você sabe que quando acontece uma coisa muito difícil, muito ruim, devastadora, ou algum sonho é despedaçado, nós temos duas opções. Ou ir fundo na dor e ansiar por Deus, ou viciar-se em pequenos prazeres para fugir ou entorpecer a nossa dor. Vou repetir. Quando acontece alguma tragédia, algum sonho é devastado, alguma coisa muito difícil acontece com a gente tem duas maneiras de agir, pelo menos. Uma, ir fundo na dor, para começar a perceber e ver surgir dentro de você um anseio profundo por Deus, um desejo profundo por Deus, ou você vai para os pequenos prazeres que você vai começar a ir atrás, para de alguma forma fazer o quê? Com que você fuja para aqueles pequenos prazeres, para que você entorpeça essa dor um pouco, que você sente que é horrível, ou você vai para esses pequenos prazeres, e que alguns deles, inclusive, legítimos. Existem desejos legítimos, preste atenção nisso, desejos legítimos e relacionamentos e vínculos de amor e fraternos que podem terminar se transformando em alvos de idolatria. É legítimo o que você está sentindo, mas a maneira como você se envolve nesse sentimento e você começa a usar isso como a busca de um pequeno prazer para poder entorpecer a dor e para poder substituir aquele que seria o maior prazer, que é conhecer a Deus, pronto, já virou um vício. Já virou um vício. Isso pode ser não somente coisas legítimas, sentimentos e desejos legítimos, como também pode acontecer com pessoas queridas, pessoas amadas. Você pode transformar um filho em seu ponto de idolatria. Você pode transformar o seu esposo, ou alguém, o seu namorado, ou alguém que você mais quer, em um ponto de idolatria. Porque você substituiu, aquela pessoa não é uma pessoa porque você não ama essa pessoa e não quer ficar perto dela por ela ser quem ela é. Você está ali porque você está morrendo de carência, e você está morrendo de dor, e você quer usar o relacionamento para poder atenuar e anestesiar aquilo que está doendo dentro de você. E aí você começa a se viciar em gente, aí você começa a se viciar em amores, aí tu vai indo de amor em amor, porque o vício é bom. Ele vai, esse amor, aí você vai para um outro amor, aí você vai para um outro amor, aí você vai para um outro amor, e tu vai trocando de amores. Por quê? Porque essa tua carência, misturada com uma dor que você tem, que você nem sabe direito qual é, faz com que você, de alguma forma, fique o tempo todo se viciando, o quê? Em relacionamentos de amor. E relacionamentos de amor, pastor, é errado, é pecado? Claro que não, uma delícia. Pelo amor de Deus, por isso que eu disse, legítimo. É legítimo. Mas a maneira com que eu vou para isso, eu não só transformo isso em coisa ilegítima, como eu transformo aquele objeto, aquela pessoa, no quê? No alvo de idolatria minha. E olha, isso é complicado, gente, isso é difícil, isso ferra a gente, é torta e à direita. Noemi, ela suportou 10 anos de sofrimento, sem qualquer prova de envolvimento de Deus. 10 anos de sofrimento, sem nenhum sinal, nenhum zap, nenhum SMS, nada, nenhum e-mail, que e-mail? Nada, nenhum áudio, Deus não mandou áudio, Deus não mandou zap, Deus não mandou nada para Noemi, 10 anos, 10 anos sem nenhum envolvimento perceptível, nenhum, nada, sofrendo, sonho despedaçado, noite escura da alma, baita sofrimento. Aí o que a gente precisa começar a pedir que Deus nos ajude? É que no meio desse momento da noite escura da alma, onde a gente não consegue ver nenhuma perspectiva, onde não existe nenhum fato que diga, Deus está aqui, você tenta alcançar, não acha. Porque normalmente a gente só acha que Deus está aqui quando Ele nos alivia. Bom, está aqui porque Deus me aliviou. A gente acha que Deus está aqui por quê? Porque a gente recebeu alguma bênção. Ou seja, o fato de receber a bênção prova que Deus está aqui. A nossa cabeça, ela é um pouco atrapalhada. A gente acha que realmente Deus só está aqui debaixo de algumas condições que nos aliviem e que nos tragam, mas como se Deus precisasse estar provando que Ele está com você só quando Ele lhe alivia a dor, só quando Ele lhe dá aquilo que você tanto precisa, ou quando Ele afasta aquilo tanto que você quer que seja afastado. Nós precisamos repensar nossos conceitos. Mas quando nós estamos na noite escura da alma, é uma hora onde o Espírito Santo vai querer nos ensinar o seguinte: deixe-se dominar pela confiança e pela entrega. É nessa hora onde o Espírito Santo vai começar a fazer o seguinte, que você vai começar a desejar. Sabe aquela coisa do querer?
Tem gente que não pode nem dizer o seguinte, eu quero isso. Por quê? Porque ele não consegue nem falar que quer, porque ele não tem certeza. Então o que ele tem que falar? Eu quero querer. A maioria das minhas orações mais importantes sempre são assim, eu quero querer. Porque eu não sei se eu quero. Então eu quero querer. Eu tenho medo de querer. Então, em obediência a Deus, eu quero querer. Porque se eu for falar eu quero, eu não sei se eu quero. Não tenho certeza se eu quero. Então a melhor coisa a fazer é o quê? Eu quero querer. Por exemplo, eu quero obedecer a Deus. Muito forte. Tem que ser muito forte para poder falar, eu quero obedecer a Deus. Tem que ser bom para caramba. Eu não sou forte. Eu digo o seguinte, eu quero querer obedecer a Deus. Eu quero querer obedecer a Deus. Ok? Entenderam essa ideia do quero querer? Aí quando isso começa a entrar na sua vida, eu quero querer, o Espírito Santo começa a fazer assim, olha, queira querer uma certeza. Qual certeza? Deus está com você. Eu quero querer acreditar nisso. Deus está comigo. Eu quero querer acreditar que Ele vai se revelar a mim. E eu quero querer acreditar que Ele está aprontando alguma coisa. Ele está escondidinho, mas está aprontando. Ele está aprontando. Ele está sussurrando. Talvez eu esteja ficando louco ou louca. Tantas vozes de horror, de tristeza, de culpa, de medo, de desesperança, de inadequação. Só que no meio desse monte de vozes, de fantasmas falando com a minha mente no meio da noite escura da alma, opa, parece que eu ouvi um sussurro. É uma voz diferente. Ouvi mesmo? Será que eu não ouvi? Será que eu ouvi? É coisa da minha cabeça? Ouvi de novo. Vai amanhecer. Acho que eu ouvi de novo. Vai amanhecer. No meio de tanta culpa, de tanto medo, de tanto peso, de tanta inadequação, de tanta desesperança, não tem mais... Vai amanhecer. Ouvi? Será que eu ouvi? Não sei se eu ouvi. Eu quero querer ter ouvido. Eu quero querer ter ouvido. Percebe? Isso vai começando a se envolver, é um negócio louco, né? Na noite escura da alma, eu vou falar um negócio aqui que é bom você prestar atenção, porque se você é crente, muito crente, você não vai... Aliás, boa parte dos crentes não gostam muito das coisas que a gente fala aqui na IBAB. É mais uma para você. Na noite escura da alma, Deus se esquiva da gente. Para nos fazer desejar profundamente por Ele. Difícil, né? É difícil, mas é. Nossa relação com Deus é uma relação morna, é uma relação regurgitável, é uma relação vomitável. Permitam-me. A Bíblia diz em Apocalipse, porque vocês não são nem quentes nem frios, vocês são mornos, vou vomitar vocês da minha boca. A nossa relação com Deus, ela é uma relação muito morna, ela não é uma relação... A gente fica dentro da igreja, a gente aprende na igreja, a gente aprende cantar hino, a gente aprende a ler Bíblia, a gente aprende a pregar, a gente aprende tudo sobre igreja. Jesus pode voltar, arrebatar a igreja e você fica ali e a igreja continua. Tudo acontece. Porque nós sabemos tudo de igreja. Nós sabemos isso tudo. Só que nós, sem perceber, nos transformamos em deboístas espirituais. O Bauman fala do conceito de sociedade líquida. E aí nós transformamos as nossas igrejas em uma igreja que apresenta uma espiritualidade líquida. Nós apresentamos para a nossa igreja um discipulado líquido. Nós apresentamos uma comunhão líquida. E trazemos uns relacionamentos líquidos. E apresentamos um amor líquido. Porque nós queremos trazer famílias líquidas para a igreja. Porque nós queremos nos adequar a uma sociedade líquida. E aí viramos uma igreja líquida. Digna da profecia de Bauman, o ateu. Para que confronte essa coisa mesmo dessa fragilidade dos vínculos relacionais e essa coisa fria, superficial e vazia. Mas aí, quando você percebe que a gente é morno, a gente é um deboísta espiritual, eu pergunto, o que significaria ter uma profunda experiência com Deus nos dias de hoje? O que significaria ter uma profunda experiência espiritual com Deus nos dias de hoje?
aquele momento do reteté, fogo caindo, subindo. Seria uma boa profunda? Todo mundo tem aí, qualquer lugar, dependendo da igreja você tem. Hoje à noite eu posso indicar um lugar para você ter uma experiência assim. Mas será que é essa a experiência profunda? Acho que não. Você sabe que Deus nos chama rumo à maturidade, muitas vezes se afastando de nós. Nos chama à maturidade, muitas vezes se ausentando de nós. Nos chama à maturidade, muitas vezes se esquivando de nós. Todo pai e mãe que já teve filho pequeno e que foi consciente e não foi superprotetor ou superprotetora, começou a ensinar desde pequenininho, muitas vezes se afastando para que a criança erre e perceba por si só que aquilo queima, que aquilo é perigoso, ou seja o que for. Ora, se nós somos tão inteligentes com os nossos filhinhos, a gente acha que Deus não vai também fazer a mesma coisa para que você amadureça e cresça? Você sabe qual é o versículo do base bíblica para esconde com Deus? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É aquele momento na noite escura da alma onde Deus se esconde. Mas Ele não se esconde para que você não o encontre. Não, Ele se esconde porque Ele quer que você ache Ele. A nossa brincadeira, a gente faz a brincadeira de esconde-esconde, é lógico que a grande sacada da brincadeira é que não pode me achar, certo? Eu vou ganhar porque você não vai me achar, ok? Mas Deus, veja como Deus é engraçadinho. Deus, Ele brinca de esconde-esconde porque Ele quer se achar. E Ele não quer se achar ficando facinho, assim, se esconde, Deus, atrás de uma... Lá, eu, por exemplo, vou me esconder atrás dessa cadeira. Estou aqui, pode vir. Achou? Não, Deus se esconde mesmo. Deus se esconde para valer. É nível 5 do Xbox. Entendeu? Não, tem que ser bom para poder achar. Por quê? Porque é exatamente nessa pegada de encontrar depois desse nível de dificuldade, é que você vai amadurecer e você vai crescer. E você vai ter uma experiência como você nunca teve. Porque você vai finalmente encontrar Deus. E ter uma experiência com Ele tão extraordinária que a noite escura da alma vai sumir. Porque tudo some quando você acha Deus. Tudo some. E Deus vai nos chamando à maturidade até abrirmos mão do controle e nos entregarmos totalmente. Se entregar totalmente. Quando o nosso anseio por Deus será maior do que o nosso anseio por alívio. Presta atenção nessa frase. Deus quer nos levar à maturidade. Sabe quando é que você vai perceber que você está crescendo? É quando o seu anseio por Deus será maior do que o seu anseio por alívio. Pô, está crescendo mesmo. Está quente. Não tem um negócio assim? Você está quente, vai encontrar, vai achar. Está ficando quente. Quando você vence isso. Aí você entende o quê? Nos entregamos para que Deus nos entregue bênçãos e alívios. Mais ou menos é assim. A gente se entrega às vezes para Deus para que Ele nos entregue bênçãos e nos dê alívio, ok? Essa relação é de manipulação, é de troca, jogo de troca. Mas às vezes a gente se entrega porque precisamos de uma entrega onde Deus não tem que nos entregar nada. Olha que loucura. A capacidade de amadurecer a ponto de se entregar a Deus sem que Ele não tenha que nos entregar absolutamente nada. 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 Absolutamente nada. Você sabe que o Larry Crabb, ele fala uma coisa muito legal aqui, no livro dele. Esse livro é sensacional e não dá para comprar porque já está esgotado, tá? Acho que não ajudou muito falar que ele é sensacional. Uma coisa que você olha aí, veja uma coisa que ele falou aqui, ó. Os sonhos despedaçados nos dão a oportunidade de descobrir nosso anseio por Deus e, em seguida, criar espaço para Deus, entrega, e observá-lo entrar, confiança,
À medida que esse processo se desdobra lentamente, adquirimos consciência do anseio de Deus por nós. Porque eu anseio Deus. Mas de repente você vai começar a falar assim, nossa, Deus anseia por mim muito mais do que eu por Ele. E aí você vai descobrir assim, nessa dinâmica extraordinária. Mas e aí, indo para encerrar, para depois a gente ir para os grupos, a Noemi falou para Ruth assim, olha, ele não descansará. Ele não descansará enquanto não puder amar você, enquanto não puder abençoar você, enquanto não puder casar com você, enquanto não puder dar carinho a você, enquanto não puder deixar claro para todo mundo de que você é dele. Ele não descansará. Ali é o caso de um homem e uma mulher. Mas agora traga isso para a nossa realidade, a realidade da nossa relação com o nosso Deus e Pai. Certo? Ele não descansará. Imagine você ouvir uma pessoa falando em nome de Deus assim, eu tenho uma palavra profética para você nesse seu momento de dor e de abandono e de desespero. Olha, Deus não vai descansar. Eu sei que parece que ele sumiu de vez e se escondeu de vez, se esquivou de vez. Eu sei disso, já aconteceu comigo, mas eu queria que você soubesse o seguinte, que ele está que não se aguenta. Ele está que ele não se aguenta. Ele se esconde bem, mas o que ele quer é que você o ache. Ele se esconde bem, mas ele quer que você o ache. O Larry Crabb, ele diz uma coisa bastante interessante que eu quero ir para o final do nosso bate-papo falando sobre isso. Quais as opções que temos diante de um Deus indiferente? Aí ele diz assim, primeiro, ignorá-lo, transformando os pensamentos negativos a respeito dele numa ausência de pensamento sobre ele. Que louco isso. Já que ele está indiferente, eu serei indiferente a ele, está tudo certo, 0-0, empatou. Ok? Segunda, confessar que nossa raiva de Deus e frustração com o modo como ele lida com as coisas é uma forma de irreverência blasfema e de rebeldia abominável. Confessar o quê? Que a nossa raiva de Deus e frustração, como o modo como ele lida com as coisas e a forma que ele faz com as coisas, é também uma maneira e uma forma de irreverência blasfema e de rebeldia inominável. Um dia eu estava falando o seguinte, Senhor, o senhor está exagerando. Eu queria registrar que o senhor está exagerando. Depois o senhor quer que eu goste do senhor. Pedir perdão imediatamente depois. Você me perdoa, Senhor, mas eu precisava falar isso para o Senhor, tá? Não vou falar para ninguém, vou falar só para o Senhor. E agora pronto, eu já abri aqui, agora ferrou. Você me perdoa. É claro que é se ajoelhar quebrantado, sem saber o que é diante dele, e mesmo não entendendo nada, de joelho é melhor. Bastante quebrantado, porque você acha mesmo que tu sabe alguma coisa junto com o Eterno. Você está sabendo tudo agora. O Eterno não sabe nada. É como o Isaías disse, né? É o caco falando para o oleiro, querendo ensinar o oleiro. Pedaço de vaso quebrado, né? E a terceira, olha só que louco, isso aqui é legal que ele fala. Grite e se esguele até o terror da vida oprimir você de tal modo, mas empurrar você de tal modo, até que você descubra que embaixo de seus pés tem um chão. Até que você descubra que embaixo de seus pés tem uma rocha. Até que você descubra que essa rocha é Jesus. E que no fundo do poço tem uma rocha. Então olha lá. Grite e se esguele até o terror da vida. O oprimir de tal modo que você descubra que o chão firme debaixo dos seus pés existe. Está difícil pra caramba. Foi tão oprimida, tão pressionada, tão pesado esse negócio todo. E você foi tão honesto e tão honesta, gritando e se esguelando, muitas vezes até dizendo, poxa Deus. Entendeu, não? E assim nessa luta de pedir perdão e etc, 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 daqui a pouco você descobre que, pô, chega aí no chão. Não, você não chegou no chão, você chegou na rocha.
E não é qualquer rocha. É a rocha dos séculos. É Jesus de Nazaré. Pronto. Chegou no fundo. Lembra que o cara fala assim, pô, ainda bem que você chegou no fundo do poço, porque agora não tem mais onde descer. Lembra? Essa frase aí é uma frase comum hoje em dia no pessoalzinho de autoajuda. A questão aqui não é que você chegou no fundo do poço e não tem para onde descer. Não, é que você chegou onde tinha que chegar. Onde? Na rocha. Na rocha que é Cristo. A rocha dos séculos. Isso é interessante. Você encontra Jesus, você encontra no Velho Testamento muitos exemplos que dariam essa ideia. Momentos em que Deus silenciou, ficou quieto. E Deus fala alto no silêncio dele. Mas ele calou a boca, silenciou. Não teve profecia, não havia mais visão, não havia mais nada. Deus silenciou, ok? Mas aí você vai falar, isso é o Velho Testamento. Você vê Ezequiel, o profeta Ezequiel pode ser dividido o livro dele em 4 momentos, 4 movimentos. Primeiro, Deus está no templo. Deus sai do templo. Deus sai da cidade. Deus volta para a cidade. 5 movimentos. Deus volta para o templo. É o livro de Ezequiel, se você for ter que fazer a glória do Senhor, ela vai saindo e depois ela retorna. Ok? Mas quando você vai para o Novo Testamento, você encontra em Jesus no Getsemane. Deus meu, se o Senhor, por favor, puder fazer uma gentileza, afasta de mim esse cálice. Ok? E a impressão que dá é que Jesus, nas 3 vezes estava orando, os discípulos orando, e Jesus pedindo para que Deus afastasse dele o cálice, e ainda dizia no final, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. A impressão que dava é que do céu vinha um grande cri, 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 cri. Tanto é que no final os anjos foram para consolá-lo. Tanto é que ele, quando transpirou grandes gotas de sangue. Mas o máximo está na cruz do Calvário, quando uma das palavras da cruz, a mais forte e poderosa, é aquela quando ele diz assim, Deus meu, por que o Senhor está sempre junto comigo? Deus meu, por que o Senhor está sempre pertinho? Deus meu, por que o Senhor nunca se esconde? É isso que ele disse? Não. Deus meu, por que me desamparaste? A palavra é mais forte ainda. Mais forte ainda. Ah, mas aí é Jesus. Bom, aí é Jesus querendo ensinar você a ser gente. E querendo ficar no limite do limite para que você aprenda, porque ele veio para poder ensinar você a ser um tipo de gente do jeito da cara dele, do jeito dele. Tá bom? Então tá bom, mas deixa aí, porque é Jesus. Você não vai... Aí o apóstolo Paulo, mas aí é Paulo. Ah, então não tem paciência, não tem argumento com você, então tu se vira aí, desses pulos. Os argumentos que eu tenho são os caras de Deus que eu tenho na Bíblia, na sua Bíblia que você lê, certo? Senhor, por favor, me tira esse espinho da carne. Uma vez. Senhor, por favor, pelo amor de Deus, eu vou jejuar hoje, eu vou fazer uma campanha de uma novena. Não teve nada disso com Paulo, lógico, mas eu estou dizendo assim, mais ou menos. Me tira esse espinho da carne. Segunda vez, foi ou não foi? Terceira vez, Senhor, por favor, me tira o espinho da carne. Deus virou e falou assim, pode parar de orar. Dão. Sabe o que é dão? Dão vou tirar. Dão é não. Não vou tirar o espinho da carne. Pode parar de orar. Vamos conversar sobre outras coisas, Paulo. Aprenda uma coisa, você vai ficar com isso aí. Porque a sua grande busca não é se livrar disso, é me encontrar nisso. E eu quero dizer para você que a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. Uau! Certo? Mas aí tu vai para 2 Coríntios, no capítulo 1, ele diz uma coisa importante lá dentro. Ele diz o quê? Logo no capítulo 1, se você for ler o relato dele lá, Paulo, diz que ele estava na Ásia, que ele chegou a desesperar da vida, desesperançar. Ele não tinha mais nenhuma esperança, nem que sairia com vida daquela região, daquele momento, daquele sofrimento, daquela pressão, daquela angústia, daquela noite escura da alma dele. Entendeu? E ele diz, inclusive no versículo seguinte, que ele só confiava em Deus, por quê? Porque Deus ressuscitaria dos mortos as pessoas. Então ele já estava contando que ele já ia morrer. Entendeu? Por exemplo, Deus ia chegar bem rápido, muito ligeiro, depois da morte. Mas aí o que ele diz? Ele diz que depois de toda a tribulação ter passado, ele aprendeu uma coisa importante. Ele viu Deus.
Ele encontrou Deus como nunca imaginou. E mais, ele diz assim, para que eu aprendi também, que com a mesma consolação com que eu fui consolado, eu também vou começar a consolar os outros também. Sensacional. Isso é maturidade. Isso é estatura. Isso é crescer. Isso é Deus te levando aí adiante. Ok? Aí quando você olha para essas duas características aí, pelo menos esses exemplos bíblicos do Velho Testamento e do Novo Testamento, você começa a prestar bastante atenção nesse Deus que é como o Boaz, que se refreou sim, que se reteve sim, que estava com muito amor por Ruth, mas segurou a onda sim, porque ele tinha que cumprir alguns requisitos, ele tinha que respeitar algumas etapas. Deus respeita etapas. A nossa ansiedade quer que ele queime etapas, mas Deus não queima etapas, porque o amor dele por você e por mim é um amor responsável, é um amor de Deus, gente grande, é um amor de eterno, do eterno, não queima etapa. Deus não é ansioso, Deus não se move por conta da sua oração ansiosa, Deus não se move por conta da sua oração carregada de ansiedade. Não é você que determina o que Deus faz, é Ele que determina a hora de agir, é Ele quem diz, operando eu, quem impedirá? Então fique tranquilo que na hora que Ele tiver que se mexer, Ele vai se mexer. Pare de atrapalhar, fique na sua, né? O gostoso nisso, sabe o que é? É que a Noemi diz assim, Ele dará um jeito. E é isso que tem que encher o meu coração e o seu coração quando a gente não está vendo nada. O Espírito Santo vai dizer assim, Ele dará um jeito. Ele não descansará. Puxa, então Ele vai resolver o meu problema? Entendeu tudo errado de novo. Ele dará um jeito. Ele descansará. Então Ele vai aliviar essa dor terrível que eu estou, não entendeu nada de novo. Ele dará um jeito. Ele não descansará enquanto Ele não conhecer você. E você percebeu o quanto Ele quer você. E você percebeu o quanto Ele deseja você. E você percebeu o quanto você é amado e amada de Deus. O quanto você é o fruto do prazer e da alegria de Deus, sem que você faça ou deixe de fazer nada. Quando você perceba realmente de que agora querer Deus é maior, o desejo de querer Deus é maior, o anseio de querer Deus é maior, muito maior do que o desejo de se sentir aliviado, do que o desejo de ter tudo de volta, do que o desejo de ter que pegar os cacos de um sonho para poder fazer virar um sonho Frankenstein novo. Mas é um desejo extraordinário, muito maior. Agora Deus, eu te conheço. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero orar com você agora. Feche seus olhos, vamos orar. Às vezes alguém tentou cometer suicídio, isso é terrível. Às vezes o marido deixou, a esposa deixou. Você até pensou que seria fácil o processo de separação na sociedade da empresa e tudo. A amizade acabou. Você pensou que estava tudo certo, de repente a vida ruiu. E aí você acordou na realidade com profunda decepção, frustração. Aquela amizade tão especial acabou. Aquela pessoa tão preciosa e especial não está mais aqui. E isso te empurrou para a noite escura da alma de um jeito tão tremendo e tão forte, que você está aí. Talvez as palavras de Noemi e Ruth possam se tornar as palavras do Espírito Santo para nós hoje. Espera, meu filho. Espera, minha filha. Pois o seu noivo celestial deseja você ardentemente. Por motivos que você não consegue compreender, ele está se refreando de inundar a sua vida com todo o prazer inimaginável. Ele poderia realizar o seu pedido. Quando parece que ele não está fazendo nada e abandonou você,
com a sua dor, sem oferecer qualquer alívio, saiba de uma coisa: esse homem não descansará até ter completado todo o seu trabalho. Em meio ao mistério do sofrimento, penetre no mistério ainda mais profundo da paixão contida nele. Como a mãe segura seu bebê para que o médico possa dar a injeção que a criança precisa, também o Senhor permite que você sofra por motivos que você não compreende. Não tente encontrar consolo explicando esses motivos. Não tente encontrar a forma espiritual de confiar mais nele. Entre na sua dor, até que seus pés tenham tocado o chão, a rocha firme debaixo de você. O chão firme da paixão contida de Jesus. Eu, o Espírito de Cristo, lhe revelarei essa paixão. Abra espaço para mim, esperando e entregando-se a Deus. Quando eu permitir que você descubra o desejo dele por você, então você descansará finalmente, confiante do amor de Deus por você. Ele vai dar um jeito. Ele quer muito você. Ele deseja muito mostrar o quanto ele ama você. E ele quer fazer com que você seja bem grande. Amadureça e cresça, sabendo que desejar a Deus é muito mais do que receber o que se pede. Que ansiar por Deus é ter um encontro inesquecível, que vai marcar a vida para sempre. Vá fundo nessa noite escura, mas não esqueça, Ele vai se revelar para você de um jeito lindo e especial. Ele vai se revelar e vai mostrar que o maior desejo que tem que ocupar seu coração é desejá-lo. É desejá-lo. É desejá-lo. É ansiar por Ele. Até que você aprenda também o quanto Ele anseia por você. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém.